Eu busco conhecimento, eu sigo além do céu do meu povo, por isso eu libero. Mais um forasteiro pisar na minha terra e eu... Fala galera, seja bem-vindo do canal, tem bastante conteúdo e hoje eu vou falar sobre Deus de novo. 16 versículos sobre o privilégio da vida. Como um sopro suave, nascemos, crescemos e por fim somos chamados por Deus. A expressão a vida é como um sopro, expressa a experiência e a fragilidade da vida. O sopro não é contínuo, tem uma duração, uma força inicial que diminui gradualmente assim. Como a vida, Deus é o Pai da vida, é Ele que nos dá o fôlego de vida. Mantém até certo tempo no mundo, por isso temos que cumprir no plano específico de Deus para cada um de nós. Senhor do seu amor. Para viver com Ele, desejo pela sua bondade e providência, vivemos pela fé. Enquanto desfrutamos a vida, tudo passa brevemente, como uma fumaça, neblina ou vapor, como um sopro vivemos nessa terra. Ao término, vivemos eternamente com Ele. Mas tem um propósito, dependemos do Senhor do céu. Pela sua bondade e providência, vivemos pela fé. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Lembre-te, ó Deus, que a vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Pare de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor tem? Desce aos meus dias como o comprimento de um palmo. A duração da vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Lembra-te como é passageira a minha vida. Terá criado em vão todos os homens. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Por isso serão a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como a palha no redemoinho vai-se de eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Depois dos 3 dias e meio entrou nele sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram de pé. E um grande terror tomou conta daqueles que ouviram. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de... O homem não tem vantagem sobre o animal, nada faz sentido. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé. Entraram na arca e tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas fôlego de vida morreram. Lembrou-se que eram meros mortais, como uma brisa passageira que não retorna. Mostrou meu Senhor o fim da minha vida e os números dos meus dias, para me mostrar o quão frágil eu sou. A brevidade significa que cada instante aqui na Terra passa rápido. Sem percebermos, vivemos nesse mundo por apenas um instante, como vendo que passa e depois seguimos para a eternidade ao lado de Deus. Como a vida é curta, devemos aproveitar cada instante para buscar a Deus e dedicarmos a nossa vida a Ele. Cada decisão, cada momento pode se tornar oportunidade de conexão com o que realmente importa, fortalecendo nosso coração e espírito. Esse ensinamento sobre como a vida passa rápido e nos ajuda a perceber que a existência é passageira e cada instante precioso, algo que podemos ver claramente nos versículos sobre brevidade da vida. A vida do homem é como um sopro, delicado e fugaz, até os mais fortes sentem o tempo escorrer pelas mãos. A metamorfose do sopro ilustra a fragilidade da nossa existência, mostrando que tudo aqui é temporário. Observe o que diz o salmista: como a erva, o homem floresce como a flor do campo, ele se enfeita e passa o vento sobre ela e ela deixa de existir. O lugar que ela conhecia não reconhece mais. Devemos buscar viver com atenção e gratidão a cada instante que Deus nos concede, mesmo sabendo que tudo passa. Podemos encontrar propósito e esperança. O texto reforça que tudo tem o seu tempo, determinado para todo propósito debaixo do céu. A vida é um sopro, mas mesmo breve nos dá a chance de aprender, amar e crescer espiritualmente, valorizar e reconhecer que a nossa caminhada terrena é curta, mas a vida eterna ao lado do Pai nos espera com plenitude. Pois que a nossa vida é um sopro breve que logo se vai e a riqueza não garante o nosso amanhã. Todos os nossos dias diminuem sobre a tua ira. Passamos anos como um suspiro. Nos ensine a viver com sabedoria. Consciência que a nossa vida é curta sobre a terra. O homem nasceu para a aflição e com a faísca para voar para cima. Olhem para o céu e para a terra. A vida do homem é tão passageira quanto qualquer criatura, a sombra que ultrapassa o homem.
Corre se agita, mas a sua existência logo se esvai. Digno de lembrança é o homem que medita nos seus dias e reconhece a brevidade da vida. O homem nasce e de repente nossa vida espiritual e tem o preparo devido para a eternidade. Mas o que fazer com o nosso tempo? Saber qual é a vontade do Senhor. Bem, cada um de nós devemos buscar a Deus em. Desaparece o vento leve e ele não mais existe. Todos os homens, ricos ou pobres, enfrentam o mesmo destino. A vida é breve e efêmera, mesmo os mais fortes aparecem como palha o vigor e ninguém se lembra mais dos seus feitos. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas não se iluda com riqueza ou poder, a vida do homem é como a névoa passageira sobre a terra. O tempo voa, crescemos, nascemos e logo chegamos à velhice, mas não era para ser assim. O plano de Deus para o homem era outro. Deus criou o primeiro casal para que vivesse sempre. Num triste dia, o pecado consumado iniciou a afinidade da existência humana. Toda a raça humana experimenta o inevitável, o envelhecimento do corpo e, posteriormente, pela morte biológica. Mesmo com a consumação do pecado pelo primeiro casal, a Bíblia relata que vários homens viveram mais de 900 anos. Adão, 930 anos. Sete, 912 anos, Enos, 905 anos, Canaã, 910 anos, Jared, 962 anos. Após o dilúvio, o tempo da vida dos humanos diminuiu após alguns chegar a 500 anos. Alfaxade, Sabe e Eber. O relato bíblico mostra que o período da vida dos humanos foi encurtado para 120. Traz a informação sobre a diminuição do tempo nos dias de Moisés. O profeta disse que a vida do homem era de 70 anos e havendo vigor chegaria aos 80 anos. O salmista diz que tudo passa rápido e nós voamos. São Tiago, em sua epístola, afirma que algo colabora com a declaração do salmista. A brevidade é uma realidade. O nosso dia foram escrito e determinado por Deus. No teu livro foi escrito todos os dias. Sim, todos os dias foram ordenados para mim, enquanto não havia nenhum deles ainda. Em face dessa brevidade, a Bíblia demonstra ao homem a preparar-se para a vida, para a eternidade. E é por isso que hoje é o dia da salvação. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouviste hoje a sua voz, não endureçais vossos corações. O que o homem deve fazer nesse curto tempo de existência na terra? As Escrituras Sagradas nos advertem a importância de um coração sábio para cada um. Aproveitar de forma correta o seu tempo nesta terra. Infelizmente, as pessoas não têm o costume de pensar em questões desse tipo. Entretanto, é completamente insano desenvolver um projeto de vida para que agora sem a eternidade. Em perspectiva, é falta de sabedoria não considerar a brevidade da vida e não ter preparado para ser galardoado com a vida eterna, vivendo a vocação. Mas alguém diz, temos que cuidar. Essa passagem nos mostra que a nossa existência é breve. Oração e meditação para discernir o chamado vocacional, ministerial ou crente. O seu chamado ministerial empenha esforços e meio para concluir integramente. Obrigado a você por vir até aqui. Se inscreva, deixa o like, isso ajuda bastante o canal. E quando de costume, compartilhe e comece a se inscrever no canal. Até mais, pessoal! Eu posso ter poder de quem eu quiser, possuído pelo Deus da velocidade, semelhante à divindade, para na glória nessa terra. Eu posso ter poder de quem eu quiser, possuído pelo Deus da velocidade, semelhante à divindade, para na glória nessa terra.